Um dos poucos jornalistas que são capazes de fazer uma análise aprofundada do que está acontecendo hoje na política econômica do Brasil, principalmente no cenário político e também econômico, que acaba sendo uma consequência também. É um dos mestres do jornalismo brasileiro, ele que já dirigiu os principais jornais do país, assim como também as principais revistas semanais aqui do Brasil, e ainda também com a sua participação, seus comentários em diversas emissoras de televisão, incluindo agora também na Revista Oeste, onde ele está agora também seguindo com o seu trabalho jornalístico, para a gente fazer uma análise agora. Augusto Nunes, mestre Augusto Nunes, como é que você está? Muito obrigado, é um prazer te rever. Prazer é nosso. É uma honra conversar aqui em Santa Catarina. Com certeza. Bom, a gente sabe que Santa Catarina é um estado bastante diferenciado, né, dos demais. Existe um índice de desenvolvimento humano bastante grande, existe uma compreensão um pouco melhor do que está acontecendo. O que o senhor acha que esse cenário político atual, com a grande mídia mostrando e pensando aquilo que está acontecendo de uma outra forma que não é aquela verdadeira que a gente vê, como é que o senhor vê isso hoje? Porque jornalistas independentes como o senhor é que tem essa liberdade de falar. São poucos os jornalistas independentes, o que mais se vê é o jornalismo estatizado no Brasil. Com a volta da SECOM, que cuida das verbas distribuídas pelo governo entre veículos de imprensa, isso se agravou, porque você cria um tipo de comprometimento que a Revista Oeste, por exemplo, não tem. A Revista Oeste nasceu já decidida a não aceitar verbas oficiais. Isso foi definido no dia da criação, ainda no governo Bolsonaro e na segunda semana da pandemia. Ele nasceu em circunstâncias desfavoráveis e se consolidou por quê? Falar a verdade. A menção a Santa Catarina é muito feliz. Quando você tem um estado desenvolvido, você nota claramente que é um estado mais bem informado, com habitantes que sabem escolher, fazer escolhas e que escolhem com base em critérios que levam em conta que são morais, políticos, econômicos, etc. Santa Catarina me fez viver uma sensação no ano passado, em que eu percorri muito a região do agro, Sim. As regiões do agro, Certo. e o estado todo. Eu voltava para São Paulo com a mesma sensação, que depois não identificável, né, que eu sentia, que eu tinha quando eu voltava da Europa. Aí eu percebi que era o quê? A ausência da miséria ostensiva. Você não vê o mendigo por necessidade. Você vê o sujeito que tem algum desvio mental e quer viver na rua. Aqui, nós vivemos o pleno emprego. É isso que existe. O Brasil do futuro já é o presente em Santa Catarina. À medida em que isso vai se espalhando pelo Brasil, a mesma situação, você vê que ocorrem fenômenos semelhantes. Você vai para o interior da Bahia e vê que vota contra o PT, vota contra o país do Bolsa Família, os moradores da região de Luiz Eduardo Magalhães, cidade, porque lá é a cidade, que eles chamam de Lem, é um polo do agronegócio. O desenvolvimento é imediato. O papel do agronegócio ainda está por ser contado. O Brasil sobreviveu à pandemia e sobrevive agora graças à condição que o país tem de grande exportador de alimentos. Que alimenta o mundo, não é nenhum exagero. Também não é por acaso que em todas as regiões mais desenvolvidas do país o PT perdeu. O PT ganhou no Nordeste, porque o Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Você diz que o teu adversário vai acabar com aquele programa, o desinformado vota. Santa Catarina já é um estado que vive um estágio civilizatório acima da média. É o que a gente pretende para o país. Sim. O governador aqui não é do partido do Lula, não é por acaso. O povo escolhe com base em critérios que o PT não atende. Sim. Por isso até que historicamente Santa Catarina nunca teve um governo
do PT, por exemplo, de Exatamente. esquerda. Nem São Paulo. Nem São Paulo, Nem São exatamente. Paulo. São Paulo, por isso que eu acho que o papel da fraude, quando falam em fraude sempre existe em qualquer que seja o processo eleitoral. Mas eu não estou dando tanta importância à fraude, que de novo, como em todas as eleições, ocorreu sim, em tantos lugares. Não existe a urna com 100% de votos num candidato só. Exato. Isso acontece ou fraude. Mas eu atribuo a vitória do Lula à desinformação e ao papel repressivo exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fez algo parecido com o que houve na Venezuela. A oposição não foi livre para agir. A oposição foi vigiada e punida o tempo todo, a oposição atual, o tempo todo por um ministro que tinha candidato. É muito estranho que todos os jornalistas censurados sejam jornalistas de direita. Houve aqui um fato diferente do que aconteceu na Venezuela, porque lá já esse fenômeno precedeu essa eleição, que para mim é muito importante. Pela primeira vez a direita brasileira mostrou seu rosto. Ela sempre foi majoritária, mas era pecado se declarar de direita, sobretudo entre jovens. Claro. É isso. Então, a direita democrática é a que defende no mundo inteiro a liberdade e a democracia. E o Brasil inteiro é mais conservador, né? Isso, Sem sua dúvida. grande maioria. E conservador o que? Você é careta, reacionário, Não é isso. nada a ver. As pessoas Você associam a isso, conserva né? valores permanentes. Por exemplo, é preciso ser honesto, não se pode roubar. O núcleo familiar, quando ele desagrega, você tem pessoas com mais problemas. Então, existe o núcleo familiar bem formado. Não é a impossibilidade do sujeito se separar e casar outra vez. Não tem nada a ver. É você manter um núcleo que é a base da sociedade. Então, quando começa essa história de discutir costumes e tal, não. Eles querem mudar o evidente, o permanente. Você não adianta querer que a criança decida o sexo, ou que um menino decida aos 3 anos de idade que quer ser menina. Você não pode expor uma menina de 4 anos a uma apresentação artística em que está todo mundo pelado. Isso não é ser careta, isso é ser sensato. Sensato, é por isso que existe a censura por idade. Não convém mostrar uma guerra a uma criança de 10 anos, não convém. Mas é preciso educar a criança com a verdade, e isso a escola não faz. Isso Agora, eles não fazem. Exato. E na nossa realidade hoje, por exemplo, como é que o senhor vê nesse cenário político as políticas que estão sendo feitas, que, por exemplo, eu estava vendo essa semana agora, o governo federal diz que vai distribuir mais de R$1 trilhão. Não tem dinheiro. E não tem dinheiro, mas como pode isso? Você tem toda a razão. Isso mostra a irresponsabilidade e a desinformação do presidente Lula. Ele não vê coisas óbvias. Exemplo, você quando age com a honestidade, você está dando um exemplo. Quando você impede que a primeira-dama faça tantas viagens com o nosso dinheiro, você não está resolvendo a dívida interna, mas você está dando um exemplo. Você não pode explicar a quem ganha salário mínimo que a primeira-dama gastou apenas X milhões aí nesse ano. Não pode gastar um centavo. É exemplo. Se o país não tem dinheiro, não tem. A Margaret Thatcher tem um vídeo aí que toda hora é represado, porque ele é permanentemente atual. Dizendo o seguinte, o governo não é uma entidade lucrativa, vive dos impostos, nós temos de aplicá-los bem. É o que o Brasil não faz. Você não compra móvel novo para o palácio se você está sem dinheiro. O PT
passa sempre a impressão de que eles acreditam, os seus militantes, que o Estado pertence a eles. Não há o Estado, é a propriedade de quem está no poder. Não é assim, não é. E com a sua experiência acompanhando já tantos governos, né? O senhor acha que é possível, daqui para frente, e principalmente terminando esse governo em 2025, ali para 2026, né? Será que é possível o país voltar àquele crescimento que tinha e até pela liberdade econômica? Isso vai ser possível? Acredito que o Brasil, em essas regiões que mencionamos, Santa Catarina, São Paulo, provam isso o tempo todo, o Brasil é um país muito pujante, né, e com muitas riquezas a explorar. O Brasil ainda não explorou o subsolo como convém, um dia vai explorar. O Brasil é incapaz de traçar uma política sensata para o turismo. Quando a Grécia e a Itália quebraram, por coincidência, eu passei alguns dias nos dois países. Eles estavam sobrevivendo graças ao turismo. E o Brasil não tem que se preocupar, para dar um exemplo, com o turismo exterior. Nós não precisamos dos europeus, nós precisamos que o catarinense vá ver a Amazônia, que o amazonense vá ver as cataratas do Iguaçu, e que o Rio de Janeiro seja conhecido pelo cearense, e que o carioca saiba que as praias do Ceará são até mais bonitas que as praias fluminenses. Pois bem, o Brasil é muita riqueza, né? Um Muito continente, grande, é um continente. É o que acontece na Índia. O indiano garante a movimentação turística. No Brasil, nós nomeamos o ministro do Turismo por critério político. Ele é de tal partido e tal, mas o cara não sabe, nunca foi a um distrito no município dele. E aí, esse cara cuida do turismo, não pode funcionar. A nomeação por critérios técnicos mostrou no governo Bolsonaro, que fez isso em alguns ministérios, o quanto é desejável para um país que precisa de dinheiro. Por exemplo, o Tarcísio, por exemplo, que acabou Tarcísio, por exemplo, ele está fazendo todas as obras necessárias em São Paulo. E aí eu te garanto, não será candidato à eleição. E dou mais assim, informação. Informação. Com base, eu nunca faço previsões em política, porque política é um negócio muito rápido, fluido, né? vai mudando. Nesse caso, estou te dando uma informação segura, você deve imaginar por quê que eu te afirmo isso. O Tarcísio tem consciência de que ele não pode ficar com cara de João Dória. Ele não quer interromper o mandato antes de completar as obras que ele está executando. Essas obras só terminam em 2 anos depois do próximo mandato. E nesse momento ele vai estar exercendo o segundo mandato. Depois ele se torna um candidato natural à presidência da República, porque todo governador de São Paulo, por motivos óbvios, é um candidato potencial. Sim. Um bom governador é quase que um candidato obrigatório. Claro. Ele não vai disputar. Acho que o Romeu Zema é um nome a ser observado aí de perto. E o Caiado. Aldo Caiado. Caiado é um nome muito forte. A dificuldade é que o Estado não é tão importante quanto os outros, tão forte. Sim. Mas isso aí pode ser superado se ele mostrar a política de segurança pública que ele vem seguindo, porque segurança pública hoje é a primeira preocupação do brasileiro. Agora, para a gente se encaminhar aqui para encerrar nossa conversa, Augusto, queria saber a tua opinião a respeito ainda desse cenário político, mas o papel da imprensa nacional no retrato do que realmente está acontecendo. O senhor tem se decepcionado com isso? Muito, muito. Infelizmente, a minha geração não cumpriu o seu dever e não pagou a sua dívida com as gerações futuras. Isso aí, quanto a isso, eu durmo tranquilo. O que me aflige é ver velhos companheiros de jornalismo fingindo que não enxergam os absurdos que o Brasil está enfrentando e que são comparáveis ao que ocorreu na ditadura do ato institucional número 5.
entre 1969 e 1979. Presos políticos, arbitrariedades intoleráveis, falta de liberdade, o poder excessivo do Supremo Tribunal Federal, que deve ser apenas uma corte constitucional, a mediocridade do Congresso, tudo isso é ignorado pela imprensa, porque a imprensa tem fixação no bandido da vez, é o Bolsonaro. Já agora o Nicolás Maduro não disse que o que aconteceu, na verdade, é culpa do fascismo, da direita bolsonarista. Quer dizer, o que aconteceu na Venezuela é culpa do Maduro, do Hugo Chávez, de quem o apoiou e dos partidos que o apoiaram, começando pelo PT e pelos governos do PT. É isso. Olha, esse papo aqui poderia se estender por dias. É um prazer falar com você. É um prazer também, Augusto Nunes, obrigado, tendo aqui um pouco da visão política, né, desse grande jornalista que tem realmente uma visão e uma análise profunda do que vem acontecendo no Brasil, principalmente na política e na economia. Obrigado mesmo, Augusto. Obrigado a você. E sucesso cada vez maior. Até Obrigado. a próxima. Grande abraço.